A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Eu gostaria de trazer mais uma reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, irmãos. E por incrível que pareça, irmão, você está me assistindo aí agora, mas eu já fiz vários vídeos e não consegui gravar os vídeos. E por muitas das vezes Deus veio ao meu coração me dizer para orar antes de fazer os vídeos, ou então quando está fazendo o vídeo. Às vezes eu me lembro de orar antes de fazer os vídeos. Mas eu quero orar com você hoje, gravando o vídeo. Em nome de Jesus. Se você puder, ore comigo, para que o Senhor venha dar graça sobre a sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus santo e poderoso. Senhor, eu venho te pedir a tua presença nesse momento, Pai. Eu venho pedir a autoridade da tua parte, Senhor, para proclamar o teu santo evangelho, Pai. Eu quero te dizer que eu sou pequenino e falho e pecador, Pai. E que sem o teu Espírito eu não sou nada, Senhor. Agora eu te peço a presença do teu Espírito aqui, Pai, dentro de mim, para me recobrar a memória de todas as palavras que o Senhor tem colocado ao meu coração. Para que eu possa também, Pai, passar para os meus irmãos, Senhor Deus Todo-Poderoso. E no momento que eu passo, eu aprendo mais de ti também, Pai. Em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que eu venho te pedir todas essas coisas e já te agradecer. Amém. Esses dias eu fiz um vídeo. Falando sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Falando sobre a ressurreição e a vida. Que por Lázaro entrou a morte. E por Jesus veio a ressurreição e a vida. Porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. E eu fiz até uma ilustração de Jesus conversando com a morte. Foi muito interessante isso daí, né? Porque Jesus, ele foi o único que não pecou. E eu mostrei em alguns vídeos meus aí o seguinte. Existe uma trindade satânica. Qual é a trindade satânica? O diabo, ele foi o primeiro pecador. Não existia rebelião no céu. Certo? Não existia rebelião. O universo andava em um lado só. Se Deus gritasse de lá, rebelião, os anjos não sabiam o que era. Porque não existia rebelião. Foi o diabo que atentou no seu coração ser igual a Deus. Você pode ver lá isso daí lá em Isaías 14:12, que ele fala assim: eu vou subir aos mais altos das estrelas de Deus, e eu vou colocar meu trono do lado da banda do norte, e eu serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Deus. Entendeu? Então ele foi jogado por terra, ele foi precipitado nessa terra com a terça parte dos anjos, que hoje são os demônios, os anjos de Satanás. Então formaram o império das trevas. E Ezequiel veio nos mostrar que o diabo, ele era perfeito nos seus caminhos. Lá Ezequiel 28:12, você pode ver lá. Lá está escrito assim, ó: você, querubim ungido, anjo querubim ungido da guarda, você era perfeito nos seus caminhos, você andava sobre as pedras afogueadas, você estava no Monte Santo de Deus, você era o aferidor da medida do céu, você se cobria de toda a pedra preciosa, do carbúnculo, a safira, o jaspe, o ônix. Fala sobre várias pedras ali, né? Fala que o diabo se vestia de todas essas pedras. E fala assim, até que se um dia achou-se iniquidade em ti. Então o diabo foi o primeiro pecador. Aí ele desceu para a terra e introduziu em Adão e Eva o pecado. Ele convenceu a Eva a desobedecer a Deus. Certo? E é engraçado que você vê que o diabo, ele convenceu a Eva a desobedecer. Mas ele não falou o que gerava essa desobediência, né? Ele podia ter falado. Falar assim, ó, já aconteceu uma vez, eu estava lá no céu e eu quis ser igual a Deus. Porque o diabo, ele falou o seguinte para Eva. Ele falou assim, ó: come. Deus falou que não pode comer. A Eva falou assim: não, Deus falou que pode comer de toda a árvore do jardim. Só da árvore que está no conhecimento a árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, que não pode comer. Aí o diabo falou assim: não, Deus não quer que vocês comem, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, versados no bem e no mal. Entendeu? Você vai ser igual a Deus. Por que ele não falou para Eva? Falou assim: uma vez eu quis ser igual a Deus também, o pau cantou, Deus, o bambu gemeu lá em cima. Deus me arrebentou. E eu desci aqui para baixo. Por que ele não falou isso? Ele não falou para Eva, né? Ele falou: não, uma vez também aconteceu isso lá no céu, eu quis ser igual a Deus. Ele não falou. Ele falou: se você comer, você vai ser igual a Deus, versado no bem e no mal. Por isso que Deus não quer. Aí a Eva viu que o fruto era bom, era apetitoso aos olhos e bom para dar entendimento, comeu e deu para o seu marido. Então o pecado entrou. Então existe a trindade satânica. O diabo, ele concebeu o pecado, deu filho. O pecado é filho do diabo. Aí do pecado surgiu a morte é filho do pecado. Então é a trindade satânica. Diabo, pecado e morte. Do jeito que existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe o diabo, pecado e morte. E Deus vai extinguir os três. Vai jogar Satanás no lago de fogo, que é o diabo. A morte vai ser jogada no lago de fogo. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. E o pecado, ele vai ser extinguido. Deus vai nos transformar.
Vai nos dar corpo incorruptível. Aí o pecado não vai existir mais, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Então vocês já sabem aí, já te expliquei aí, que o pecado ele gera morte. Quando Adão pecou, Deus chamou ele e falou, já expliquei em vários vídeos meus aí, vou explicar de novo. Quando o Adão pecou, Deus chamou ele e falou, meu, agora você vai voltar pro pó. Porque Deus ele não vai comunicar a imortalidade para um ser que transgride a lei dele. Então Deus foi e tirou a imortalidade de Adão, imagem e semelhança, tá bom? Então você, olha aí, para você presta bem atenção. Eu vou ler rapidinho o texto de 1 Coríntios 15 e 20, para você entender. Beleza? 1 Coríntios 15 e 20. Eu vou ler só até a parte que... eu já li isso aqui umas 300 vezes, pô. Por isso que eu orei aí. Nossa, Deus me trouxe a memória. Ei, Daniel, pensa que você é o sabidão, hein? Que você manja de Bíblia. Não ora a mim, não. Quem revela as coisas para você é meu espírito, viu? Tive que orar. E tive que orar, não. Tenho que orar. Só que eu havia esquecido. Fiz um monte de vídeo. Esse daí já é os trocentos vídeos que eu tô fazendo, pô. Isso aqui vai dar certo. Ó, 1 Coríntios 15 e 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro. Mas e a viúva lá que tinha um filho lá de Sarepta? Ele não voltou à vida? Não, mas ele não ressuscitou. Jesus foi o único que ressuscitou. Tá vendo? Como Jesus foi o único que ressuscitou. Sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por Adão entrou a morte, por Jesus veio a vida. Ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, nós morremos tudo em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por debaixo dos seus pés, todos os inimigos de Deus. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas, aí está falando de Deus e do Pai e o Filho. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quem é os outros inimigos? O principado, potestade, o pecado. Entendeu? Entendeu? O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus ele vai pegar a morte e vai jogar dentro do lago de fogo. A morte já era. E ele já tomou a chave da morte. Então Jesus foi o único que ressuscitou, meu irmão. Certo? Vamos lá para a viúva de Sarepta? Vamos lá? Ó, pega a sua Bíblia em Primeira Reis. Pega aí Primeira Reis. É Primeira Reis? Primeira Reis. 1 Reis 17, tradução de Jerusalém, essa daqui é a boa. 1 Reis 17, 17 e 17. Olha o que está escrito aí, ó. Depois disso aconteceu que o filho dessa mulher, dona de casa, adoeceu. Elias. Falando de Elias, é a mulher de Sarepta. E seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: que há entre mim, ó tio, e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte do meu filho, as minhas faltas com Deus, né? Causar a morte do meu filho? Ele respondeu: dá-me teu filho. Tomando nos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde morava e colocou-o sobre o seu leito. Depois clamou Yahvé, dizendo: Yahvé, meu Deus, até a viúva que me hospeda na casa dela queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou a Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma desse menino. Yahvé atendeu a súplica de Elias e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Entendeu? Até o versículo 22. E ele reviveu. Entendeu? Não ressuscitou. Porque é o seguinte, ó. Por que não ressuscitou? Ó, essa palavra aqui, ó. Não, vamos ler sobre a filha de Jairo lá. E depois eu vou ler a palavra final aí para acessar aí, para os irmãos entenderem. Certo? Já li sobre Lázaro, né? E a filha de Jairo. Ó. Se liga aqui, ó. 23. A filha de Jairo. Mateus 9, 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Aí todo mundo riu, porque Jesus falou que ela estava só dormindo, não estava morta. Mas afastando o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste acontecimento
correu por toda aquela terra, certo? Então algumas pessoas vieram em mim e falaram assim, mas e essas passagens aí? Não, essas pessoas que Jesus trouxe à vida, por exemplo, a filha de Jairo, não morreu depois? Morreu depois, certo? Agora eu vou ler um texto final aqui que vai finalizar aqui, tá bom? Romanos 6, 8. Para finalizar, para você entender aqui o que acontece. Certo? A morte não tem pecado sobre aquele que é incorrupto. Porque a morte vem por causa da corrupção. Certo? Se a pessoa é incorrupta, a morte não tem poder sobre ela. Por exemplo, por que Jesus ressuscitou e venceu a morte? Porque ele não pecou. O pecado é corrupção. Beleza? Antes de ler esse versículo aqui, para finalizar o vídeo, eu vou ler esse outro aqui, ó. 1 Coríntios 15, 52. Paulo falando, ó. 1 Coríntios 15, 52. E aqui vai ficar claro. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mas seremos transformados todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Aí Paulo fala, porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível, nosso corpo, que é corruptível, se revestir da imortalidade, o que é mortal, que é nosso corpo é mortal, vai se revestir da imortalidade. E cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Ô morte, e agora? Não mata mais ninguém não? Porque você entrou por causa do pecado. Certo? E como o nosso corpo agora foi transformado em corruptível com a volta do nosso Senhor, nós ganhamos o corpo incorruptível, agora você não tem mais poder sobre nós não, é? Corpo de glória. Nós vamos ganhar corpo de glória. Corpo de glória, tremendo, mano. Se Deus é maravilhoso. Se Deus é maravilhoso, mano. Que Deus tremendo. Vai nos dar corpo de glória. Agora aqui, ó, para finalizar o vídeo, irmão, ó, pra você entender, certo? Pra você entender esse negócio de reviver e ressuscitar aí, ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Quem ressuscita ganha corpo de glória. E quem ganha corpo de glória, a morte não tem mais domínio sobre ele. Paulo fala, ó, vou dizer um mistério para vocês. Na verdade, nem todos nós vai morrer, porque alguns vai estar vivos quando Jesus voltar. Mas todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Quando o anjo tocar a trombeta, falou, acabou a bagunça, viu? O mundo vai ser dado para quem é de direita, viu? Sei que vocês gostam de governar aí, um presidente, outro presidente, a terra está repartida. Acabou a bagunça, votação, acabou. Agora quem vai reinar vai ser o Machia. Aí quando o anjo ressoar a trombeta, fala assim, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Depois eu quero fazer um vídeo aí, irmão, falando do Hades. Hades, Sheol, Geena, que fica no Vale de Rinom, mansão dos mortos. É tudo simbologia para o inferno. Inferno é um cárcere. As almas estão indo para lá nesse momento. Sabia? Que as almas que estão morrendo sem Cristo estão descendo? Está descendo para o Hades. As pessoas que não têm Jesus aqui vai ter uma surpresa, mano. Que está entregando os seus corpos para a prostituição, para as drogas, para as coisas ruins, para os negócios ruins. Vai ter uma surpresa, mano. Ó, dentro desse corpo mortal, a sua capacidade mental ela é reduzida, porque o pecado está aqui. O Criador que criou nós 100%. Semideus. Adão era semideus. Aí ele criou 100% usando 100% do cérebro. Quando o pecado entrou em Adão, aí Deus retirou. Mas com 7% do cérebro, o homem não faz um avião voar? Imagina usando 100% do cérebro. Você se transporta de um lado para o outro. Vai saber o que faz? Semideus. Então, quando a alma morreu um ferimento, atingido de bala, teve um ferimento, Covid-19, morreu. Esse corpo aqui, ele é fraquinho. Ele morre. Aí quando ele morre, quando esse corpo mortal morrer, a alma, o espírito vai para Deus, a alma que está em você, que você é uma tricotomia corpo-alma, a alma, a sua consciência, ela fica viva.
Aí ela tem dois destinos, ou o seio de Abraão ou o Hades. Tá? Aí as pessoas vão ter uma surpresa. Por isso que Jesus fala assim, haverá pranto e ranger de dentes. Porque a capacidade mental fora do corpo vai aumentar 100%. Que o cara vai entender e falar, nossa, morri sem Cristo. Vai descer, mano. Mano, vai ser terrível. Se as pessoas pudessem, se as pessoas soubessem, mano. Mano, você não tá vendo que você tá em um mundo que foi criado por um Deus? E Deus é real, pô. Mas é isso aí, é outro vídeo. Eu vou fazer outro vídeo falando disso. Fica na paz de Deus aí, tá? Fica com mais essa reflexão.